Vamos nós. Então, hoje vocês vão acreditar no que eu vou dizer aqui, viu? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre o mundo espiritual, tá? E o objetivo é identificar as características da vida no plano espiritual. A gente vai discutir um pouco isso, estudar um pouco isso. Não está aparecendo aqui no projetor, mas vai aparecer na gravação aí, tá? O mundo espiritual, que é o mundo normal, é o mundo primitivo, é o mundo pré-existente, e ele sobrevive a tudo. E são as ideias principais, né? Então, a primeira questão é que o mundo original é o mundo espiritual. A gente vive no mundo material, mas encarnados, mas o mundo original, pré-existente, que sobrevive a tudo, é o mundo espiritual. Esse mundo espiritual e o mundo físico, esse mundo que nós habitamos, são independentes. E, não obstante, a correlação entre ambos ser incessante. Então, a gente interage permanentemente entre o mundo material e o mundo espiritual, mas eles são independentes. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal, porque o espírito deixa o corpo, embora não seja exclusivamente moral, como o remorso, já que ele se queixa de frio e calor. Então, a gente vai ver mais na frente algumas informações a respeito das sensações que o espírito acaba tendo. Embora não seja corporal, porque ele não tem mais corpo, mas dá a impressão de que é uma sensação do corpo, da matéria, né? No mundo espiritual, há verdadeiras cidades e vilarejos com estilos variados, como acontece aos burgos terrestres, característicos da metrópole ou do campo, edificando largos empreendimentos de educação e progresso em favor de si mesma e a benefício dos outros. Então, no mundo espiritual, se constroem muitas cidades. Nada. Se constroem muitas cidades. E a gente vai ver que o estudo da obra de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, é um relato desse autor espiritual de tudo que ele encontrou no mundo espiritual. Então, a gente estudar as obras de André Luiz é uma forma da gente se antecipar. Quer dizer, se antecipar não, porque a gente já viveu muitas vezes no mundo espiritual, mas a gente se recordar da realidade de um mundo espiritual, né? Após a desencarnação, ensina a doutrina espírita, o espírito passa a viver associado a mentes que lhe são afins, em outra dimensão da vida, conhecida como mundo ou plano espiritual. A afinidade espiritual que nós temos é que nos leva a habitar determinadas regiões no mundo espiritual. É o nosso pensamento, são as nossas aptidões, são os nossos gostos, as nossas vontades, né? Então, esclarece igualmente que o plano espiritual é o plano dos espíritos ou das inteligências incorpóreas, enquanto o mundo visível, esse que a gente vive, é o mundo corporal, habitado pelos seres materiais, que possuem um corpo físico, um corpo tangível. É um corpo que a gente toca e que impressiona os sentidos que a gente tem no corpo físico, né? Os dois mundos, o mundo espiritual e o mundo físico, são, de certa forma, independentes, né? Mas relacionam-se, interagem permanentemente. Outra orientação espírita importante é que, a despeito de um plano espiritual ser considerado a moradia de origem dos espíritos e o local onde viverão definitivamente, após a conclusão dos ciclos reencarnatórios, ou seja, quando a gente um dia concluir os nossos ciclos reencarnatórios, a nossa morada definitiva é no mundo espiritual. Apesar de tudo isso, os espíritos não estão condenados a priori
a viver circunscrito em regiões específicas. Céu, inferno, purgatório. A gente não está condenado a viver permanentemente nesses lugares, como ensina algumas orientações religiosas. A gente passou muito tempo aprendendo e estudando tudo isso, né? Mas a gente está onde está o nosso pensamento, onde está a nossa sintonia, né? E os orientadores da codificação espírita afirmam que os espíritos, eles estão por toda parte. Eles habitam toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Há os que estão sem cessar ao vosso lado, observando-os e atuando sobre vós, sem o que saibais. Por exemplo, numa reunião como essa, a gente tem aqui um contingente de espíritos encarnados que vivem no mundo material. Mas há uma população de espíritos desencarnados que interagem conosco, que atuam sobre nós e que estão participando desse estudo. Estão ouvindo, estão interagindo, estão intuindo, estão influenciando cada um de vocês, porque este mundo espiritual interage conosco. Então, este contingente de população de espíritos desencarnados faz parte da nossa realidade, não é? Uma vez que Deus utiliza esses espíritos, que são uma força da natureza, para a execução de seus desígnios providenciais. Tudo que acontece na natureza também acontece por ação dos espíritos. A gente estudou um dia desse aqui os espíritos elementares, a ação dos espíritos na natureza, né, que eles atuam em diversos patamares, sem que a gente imagine que eles estão interagindo, que eles estão presentes, né? Nem todos, porém, vão a toda parte, pois há regiões interditas aos menos adiantados. Ou seja, os espíritos mais evoluídos, eles vão a toda parte. Mas os espíritos menos evoluídos, eles não podem ir a toda parte. Ou seja, quem pode o mais, pode o menos. Quem pode o menos, não pode o mais. E tudo isso está relacionado à capacidade de materialização ou de desmaterialização de quê? Do nosso perispírito. Quanto mais sutil, mais leve, mais liberto da matéria for o nosso perispírito, mais sutil, mais leve são os planos que o nosso espírito pode habitar. Quanto mais denso, quanto mais ligado às coisas da matéria for o nosso perispírito, mais densa é a região que a gente habita. E se eu carrego um perispírito denso, eu não posso me elevar a uma região mais sutil, porque não cabe o meu perispírito, né? A gente pode observar pelo o nosso psiquismo. Tem dia que a gente está leve. Tem dia que a gente se sente leve, apesar do nosso corpinho, né? Mas tem dia que a gente se sente leve. A gente está com um pensamento mais sutil. Então, a gente se sente mais flutuando. E tem dia que a gente se sente mais denso, mais pesado, mais uma sensação que nos prende. É como se a gente se sentisse, puxa vida, eu estou carregando 100 quilos nas minhas costas, né? Ou seja, a gente sente a nossa alma mais pesada. Quanto mais elevados forem os pensamentos, as nossas vibrações, mais sutil se torna a nossa mente, o nosso psiquismo. Quanto mais triste, sofrido, angustiado, doloroso,
cheia de mágoa, de rancor, sensações ruins, mas pesado a gente se sente. Então, o nosso perispírito é a resultante disso que a gente acumula, disso que a gente é. Existem pessoas que são leves e que você se sente bem ao lado de pessoas assim. Existem pessoas que são carregadas, que você se sente mal nessa influência espiritual. Tem gente que chega junto de você, você sente aquela sensação lhe puxando, né? Aquela sensação pesada, angustiada. E tem gente que chega junto de você e vai, puxa vida, eu queria passar o resto do dia conversando com uma alma dessa, assim, pessoas leves, agradáveis, que influenciam e que tornam a gente mais leve, porque influencia o nosso ser. Então, este pensamento, este psiquismo é o que nós somos. E ao desencarnar, nós carregamos esse psiquismo e afinizamos com os pensamentos semelhantes aos nossos. Então, a gente vai ver aqui que nas famílias carnais é mandatório a gente habitar nas mesmas casas que a gente tem na nossa família, pelos laços consanguíneos. No mundo espiritual, não. No mundo espiritual, a gente vai habitar as nossas sintonias. Se as nossas sintonias forem a da nossa parentela corporal mais recente, ótimo. Mas se não for, é a nossa sintonia espiritual. Não existem pessoas que a gente tem uma afinidade e faz, poxa vida, eu tenho mais afinidade com fulano do que meu próprio irmão, do que minha própria irmã. São sintonias de algo. A gente se sente bem, a gente se sente agradável. Então, essa condição espiritual do nosso ser, a gente vai carregar. A gente vai carregar quando a gente desencarnar, né? Então, apesar de tudo isso, de saber tudo isso, quando a gente reencarna, é como se a gente desaprendesse essa situação que acontece no mundo espiritual. Quando a gente desencarna, a gente reaprende, a gente se reintegra no plano espiritual de onde a gente veio. Para alguns, essa reintegração é rápida e sem maiores obstáculos, porque desde a encarnação anterior já se preparava para o retorno à pátria espiritual definitiva. Ou seja, você já tinha uma vida na matéria, mas tinha uma vida espiritual na matéria. Então, quando você desencarna, se livra da influência da matéria, para almas assim, essa transição é mais leve, é mais rápida. Contudo, para alguns outros espíritos que se revelam prisioneiros da vida material e que não se esforçam para desenvolver faculdades morais ou virtudes, os processos de adaptação se revelam desafiantes e, às vezes, dolorosos. Às vezes, a gente assiste em algumas reuniões mediúnicas a muitas almas presas às sensações materiais, porque é onde estão os seus pensamentos. E eles não se libertam desses pensamentos que o prendem às regiões mais abissais, mais densas, né? É como diz aquele ditado, onde está aquela máxima do Cristo, onde está o teu tesouro, aí estará o seu coração. Aonde é que você carrega o seu pensamento? É lá que você vai habitar, né? Quanto mais elevado, sutil, amoroso for o seu psiquismo, mais elevado estará o plano que você habitará, né? E é interessante isso, porque a gente pode viver no céu ou no inferno numa fração de segundos. A gente está aqui bonzinho e, de repente, a gente tem uma contrariedade, uma raiva, fica contrariado com alguma coisa e você mergulha e sai de um estágio de paz e de harmonia e entra
numa região mais densa. E você parece que fica preso ali, não sai dele, né? Fica ali angustiado. Pelo amor de Deus, eu quero sair daqui. Porque você fica preso naquele redemoinho, né? Naquela angústia, naquele momento que você se sente puxado. É como se você se sentisse puxado, né? Então, a gente tem que ter cuidado aonde a gente coloca o nosso pensamento, né? De qualquer forma, estando o perispírito livre do jugo da matéria, pela morte do corpo físico, passa a revelar propriedades mais sutis, de acordo com as aquisições intelectuais e morais do espírito. Liberto da matéria, a gente se torna o que nós conquistamos. Nós seremos o que o nosso perispírito construiu, não é? De qualquer forma, a adaptação no plano espiritual é assinalada por importante processo educativo, mesmo para os espíritos que apresentam melhores condições evolutivas. Por quê? Porque a gente tem condicionamentos, a gente tem hábitos, a gente tem características que marcam a nossa vivência no plano físico. E também a forma como aconteceu a nossa desencarnação. Isso tudo exerce um efeito nas nossas mentes, nos nossos espíritos. Daí a necessidade de nos prepararmos permanentemente para esse desenlace. Ou seja, a gente viver no corpo físico, sabendo que nós não pertencemos às coisas da matéria, né? Então, a gente está sempre, que possível, exercitando o desprendimento, o desenlace, não ficar tão agarrado às coisas da matéria. As minhas coisas, as minhas posses, os meus bens, a gente só pode levar aquilo que nos pertence. E o que nos pertence são as coisas do espírito. Não adianta a gente ficar tão agarrado às coisas da matéria, porque a gente sabe que ao desencarnar, se a gente não tiver desapegado, a gente vai sofrer. A gente vai sofrer com todas essas sensações dos nossos espíritos. Os nossos hábitos. Meu carro, meu quarto, minha casa, meus... Se a gente ficar agarrado com essas coisas, quando a gente menos esperar, a gente vai estar lá agarrado com aquilo ali, né? Então, nós, enquanto espíritas, sabedores de todas essas informações, a gente tem que começar a vivenciar uma realidade de libertação, uma realidade de transição, de viver no mundo sem ser do mundo, sem ser desse mundo material que a gente vive. Isso não nos pertence. Esse mundo vai acabar. O que não acaba é o mundo definitivo, que é o mundo espiritual. Não é? Então, esta questão da vida no plano espiritual é um equívoco a gente supor que desencarnado, o espírito desencarnado, não possui sensações e percepções. É um equívoco. Por quê? Porque o perispírito é de natureza semimaterial. O perispírito tem um lado material, ainda quando está encarnado. Sendo que em alguns espíritos ele é tão denso, esse perispírito é tão denso, que se assemelha ao próprio corpo físico. Segundo, um outro aspecto é que o perispírito possui um corpo espiritual. Possui tecidos, possui órgãos semelhantes ao que existe no corpo físico. Tanto é que ele é o modelo do corpo físico que a gente vive, que a gente veste, que a gente está encarnado. Então, por termos um perispírito que é semimaterial, a gente tem algumas sensações e percepções da matéria, porque nós ainda possuímos um corpo espiritual ainda materializado. Não é? Não. A gente tem os 5 sentidos no corpo, mas os órgãos dos 5 sentidos, eles também existem no corpo espiritual. Tudo que você tem hoje no corpo físico, a gente tem no corpo espiritual, que é a matriz.
Então, o corpo espiritual é quem plasma o corpo físico que a gente utiliza hoje. E este corpo espiritual, como ele ainda tem fluidos materializados, porque ele se conecta com o mundo material, algumas sensações a gente ainda sente no corpo espiritual. Oi. A figura do agênere. Sim. O agênere já é uma situação de um espírito que se materializa e vive entre nós. É uma característica muito rara e especial de alguns espíritos que se materializam, que ele não tem um corpo material como nós temos. É uma materialização. Aquela sensação que pode se apresentar para o médium. Sim, veja, a gênere é um espírito desencarnado que toma um corpo material. Mas não é o corpo material que fica permanentemente como o nosso, que foi formado. É uma materialização. É uma particularidade de um fenômeno muito específico, né? Sim. Mas ele também está lá no outro plano. Tá. Ele é um espírito que, em determinadas situações, ele fica encarnado. Convive com você, troca ideia, conversa. E você não sabe que aquilo ali é um agênere. Alguma alma que aparece para você e diz, Rita, não vá por aí não, vá por ali. A velhinha é aquilo que a gente estudou no livro dos médiuns, né? Então, são almas que estão ali, mas não estão ali. Por uma circunstância, se materializa. Mas não são almas deste mundo. Digamos assim, elas tomam um corpo emprestado, mas são uma particularidade de um fenômeno específico, né? Muito raro. De acordo com o espírito de André Luiz, a desencarnação produz algumas modificações, mais ou menos significativas. As mais marcantes estão relacionadas a alterações da massa muscular e do sistema digestivo no corpo espiritual. Por quê? Porque no corpo espiritual, determinadas funções e características que a gente necessitaria no corpo físico, não vai precisar no mundo espiritual. Então, este corpo espiritual sofre determinadas modificações no mundo espiritual, não é? No sistema, por exemplo, andar, correr, pular, fazer exercício, faz parte do corpo físico que a gente tem. No mundo espiritual, a gente não precisa desse corpo físico com essas mesmas características. Então, a gente não precisa ter determinadas propriedades que este corpo físico tem no mundo material. Então, ele sofre determinadas características, determinadas transformações. O sistema digestivo, por exemplo, é um deles, né? A matéria se alimenta da matéria. No mundo espiritual, se eu sou um perispírito mais sutil, eu não vou precisar mais de tanta matéria para alimentar esse meu corpo espiritual. Então, eu posso sofrer modificações no meu sistema digestivo, que eu não preciso mais estar alimentando o meu corpo de matéria, não é? De vísceras de outros animais. Eu vou me alimentar de outras coisas que a gente vai ver aqui. A forma ou expressão fisionômica em si obedece ao reflexo mental predominante, notadamente no que se reporta ao sexo, mantendo-se a criatura com os distintivos psicossomáticos de homem ou de mulher. Quando se desencarna, normalmente você se apresenta no mundo espiritual com as feições que você tinha numa pregressa existência. Então você vai plasmar o corpo que você tinha na sua última encarnação. Então, você vai se apresentar com o que você era. Então, mantém-se a criatura com os distintivos psicossomáticos de homem ou de mulher que tinha na sua última encarnação, né? Em geral, os espíritos se comunicam pela fala. Ainda nesse plano muito próximo à Terra, a fala, a gente falar e ouvir, ainda é uma característica comum de comunicação, como é usual no nosso plano físico.
mas eu posso me comunicar pelo pensamento. Eu estou olhando para Carlos Henrique aqui e estou dizendo alguma coisa com o meu olhar, com o meu pensamento, e você está captando. Então, isso é um exercício que, aos poucos, a gente vai se comunicando. Eu olho para a Cida e estou falando alguma coisa. E ela capta. Olho para a Rita, capta. Então, essa capacidade de comunicação mental pelo pensamento é uma característica que os nossos espíritos desenvolvem. E que nos mundos superiores é o que predomina. Você não precisa falar, porque você já exterioriza o seu pensamento. E quando você exterioriza o seu pensamento plasma. Ele tem uma ideoplastia. Muitas vezes é assim que a comunicação mediúnica é feita. O espírito pensa, plasma aquele pensamento e transmite para o médium. O médium capta aquela imagem, pensamento e traduz com o seu vocabulário. Então, muitas vezes é assim que acontece uma comunicação mediúnica de um espírito que fala japonês com um espírito que fala português. Como é que um espírito que fala japonês consegue transmitir uma ideia, um pensamento a um espírito que não fala português? Pela ideia. Ele plasma a ideia, o médium capta aquela ideia e traduz aquela ideia com o vocabulário que ele tem. Entenderam? Então, diga lá, você ia falar alguma coisa? Não, é que isso aí também já foi muito desenvolvido pela ciência também, Sim. em determinada época da humanidade. A telepatia, né? É. A ciência vai chegando, né? A gente vai descobrindo determinadas características que, aos poucos, a gente vai entendendo o que é que está por trás de tudo isso, né? Agora, até a ciência descobrir o perispírito, a natureza do perispírito, o modelo corpuscular do espírito e do perispírito, a gente ainda vai ter dificuldade. Porque a ciência hoje se assenta na matéria, nos instrumentos de medição, de aferição, tangibilidade. Se você está lidando com alguma coisa que não é tangível, como é que você vai provar que eu estou transmitindo alguma coisa e o outro vai... Como é isso? Eu não consigo mensurar. Eu não tenho instrumentos ainda de aferição. Eu terei, mas não ainda. A gente vai chegar, mas não ainda. A gente está vendo aqui, a gente está respirando. Nós estamos respirando. E o nosso corpo precisa do oxigênio para respirar. Mas a ciência já consegue medir o oxigênio, apesar de eu não estar vendo. Eu já sei que meu organismo precisa do oxigênio para haver uma reação química e para alimentar o meu corpo físico. Mas eu não estou vendo com os meus sentidos. Mas a ciência já consegue medir a presença do oxigênio. Então, assim, a gente vai chegando aos poucos, né? Círculos espirituais existem em planos de grande sublimação, nos quais os desencarnados, sustentando consigo mais elevados recursos de riqueza interior, pela cultura e pela grandeza moral, conseguem plasmar, é isso que a gente estava conversando aqui, com as próprias ideias, quadros vivos, que lhes confirmem a mensagem ou o ensinamento, seja em silêncio, seja com a despesa mínima de suprimento verbal. Em livres circuitos mentais, de arte e beleza, tanto quanto muitas inteligências infelizes, treinadas na ciência da reflexão, conseguem formar telas aflitivas em circuitos mentais fechados e obsessivos, sobre as mentes que magneticamente subjugam. Então, da mesma forma que almas elevadas, nobres, conseguem plasmar ambientes sutis de ideias elevadas, o contrário também é verdade. Almas mais densas, presas à matéria,
cristalizam-se naquele mundo e plasmam e prendem almas presas naquelas situações e regiões que se alimentam. A gente vê isso nas nossas reuniões, algumas almas que se alimentam desse pensamento de medo, de culpa, de rancor, de remorso, que isso provoca uma densidade fluídica que alimenta almas que se retroalimenta desse tipo de vibração. Estão entendendo, gente? Então, da mesma forma que a gente se alimenta de coisas boas, existem almas que se alimentam de coisas ruins e que incentivam essa alimentação, essa produção desse psiquismo. Entendeu? As vestimentas e acessórios utilizados são plasmados mentalmente pelos próprios espíritos. Mesmo os de classe inferior guardam a faculdade de exteriorizar os fluidos plasticizantes que lhes são peculiares. Então, eles plasmam a vestimenta, o formato da roupa que ele está vestindo. O perispírito tem essa plasticidade, essa capacidade de produzir este material plástico que ele plasma o que você está vendo enquanto médium, né? Então, é uma característica do mundo espiritual. Aí você pergunta como é isso? A gente ainda não sabe. Mas existe, acontece, e os espíritos nos falam dessa realidade, né? A alimentação. A alimentação parece ser um dos pontos mais desafiantes que o desencarnado vai enfrentar no além-túmulo. O homem encarnado está acostumado à ingestão sistemática de alimentos que lhe garantem a nutrição. Eu preciso alimentar a matéria. A nossa nutricionista ali que nos fale. Eu preciso alimentar meu corpo com os alimentos que meu corpo necessita na minha cadeia alimentar. Carboidratos, açúcares, proteínas, toda a cadeia alimentar que eu preciso para poder alimentar a máquina orgânica que eu estou vestindo neste meu momento, né? Então, a gente está acostumado a essa ingestão. Eu estou acostumado a comer uma porção de carboidrato, uma porção de proteína, uma porção de açúcar. Eu estou acostumado a comer isso. Eu sou viciado em açúcar, eu sou viciado em chocolate, né? Então, a gente tem os nossos vícios. Eu sou viciado em álcool, eu sou viciado nisso, eu sou viciado nas sensações que a matéria se nutre. Se eu desencarnar, eu não vou, num passe de mágica, me libertar dessas minhas sensações. Se eu sou viciado em chocolate, quando eu desencarnar, eu vou dizer, eu quero chocolate. Eu não tenho mais chocolate, nem corpo para comer chocolate. Então, eu vou procurar dar meus pulos. O que é que eu vou fazer? Vou ficar perto de alguém que é viciado em chocolate e vou ficar incentivando aquela pessoa a comer chocolate para eu sugar a sensação. Porque eu não tenho mais a materialidade para comer, mas eu posso captar a sensação. Então, eu posso criar uma obsessão nesse sentido. E assim é com todas as sensações do alimento material de que eu me nutro. Assim é com as sensações do cigarro, da droga, do sexo, de todas as viciações que este mergulho na matéria me proporciona. Se eu perco a matéria, eu continuo tendo a necessidade de alimentar a matéria. Eu ainda sou muito materializado. O meu perispírito ainda não está liberto das sensações que a matéria me proporciona, né? Então, é um dos grandes desafios para a população dos desencarnados.
O homem encarnado está acostumado à ingestão sistemática de alimentos que lhe garantem a nutrição. Pelo processo digestivo, a nossa máquina orgânica, ela tem a absorção alimentar, estômago, intestino, e isso alimenta a nossa cadeia orgânica, que alimenta as células, que alimenta os músculos e que sustenta a organização fisiológica que todos nós temos, né? Não é incomum a ocorrência de excessos alimentares entre nós. Eu que o diga, né? Com a desencarnação, porém, a alimentação passa a ser mais fluídica, em razão da menor densidade dos elementos químicos que entram na constituição dos alimentos, por se encontrar o espírito em outra dimensão da matéria. André Luiz esclarece que os desencarnados que apresentam dificuldades na mudança de hábitos nutritivos são conduzidos pelos agentes da bondade divina a centros de reeducação no plano espiritual, onde encontram alimentação semelhante à da Terra, porém fluídica, recebendo porções adequadas até que se readaptem aos sistemas de sustentação na esfera superior. Isso para aqueles espíritos que querem passar por esse processo de reeducação. Quem não quer, vai ficar, como tenho aqui uma informação, 2/3 da população de espíritos desencarnados do orbe estão vinculados à Terra. Vai ficar conectado na Terra, sugando essas energias, se alimentando delas, porque não quer se libertar dessas viciações materiais, né? Esclarece também que a absorção nutritiva pode ocorrer por difusão cutânea no perispírito, ou seja, a alma se alimenta da porosidade de que é composta. Eu posso me alimentar do ar, dos fluidos solares, que isso alimenta o meu espírito. Eu preciso apenas disso para me alimentar. Eu não preciso da matéria mais tangível. Eu posso me alimentar pela riqueza que contém na respiração, eu posso me alimentar dos fluidos solares, eu posso me alimentar de água. Então, eu absorvo tudo isso e alimenta o meu espírito. E, principalmente, eu me alimento de amor. A gente já viu isso, que o amor é o alimento das almas. Então, quando eu tenho uma relação de empatia, uma relação de troca, uma relação de comunhão de pensamentos, a minha alma se alimenta, a minha alma se abastece. É por isso que a gente precisa uns dos outros. É por isso que existe o companheirismo, a fidelidade, o carinho, a cumplicidade entre almas. Porque a gente tem uma verdadeira troca fluídica de alimento de almas, né? Uma alma alimenta a outra alma pelo carinho, pelo cuidado, pelo respeito, pela reciprocidade. É por isso que o mundo ele se constrói em cima do amor. O amor é esta sustentação de todos os mundos. É a matéria que a gente compõe. Então, este conjunto da natureza, do ar que a gente respira, da água, dos raios solares, dos fluidos dos raios solares, e mais o sentimento de fraternidade e de amor, nos alimenta. Quando a gente tem carência dessas outras coisas, a gente acaba querendo compensar essas nossas lacunas nas compensações fisiológicas. Daí as saídas pelo sexo, pelo vício, pelas compulsões, porque a gente é carente de determinados sentimentos que nos preenchem, porque o amor é esse sentimento que nos preenche, né? Então, a gente vai aprendendo e entendendo dessa sutileza da questão da alimentação, né? Então, esclarece também que a absorção nutritiva pode ocorrer por difusão cutânea
no perispírito, conhecida como alimentação psíquica comum nos espíritos mais elevados. A tomada de substância é tanto menor e tanto mais leve quanto maior se evidencia o enobrecimento da alma. Quanto mais nobre a alma, menos necessidade eu tenho de matéria. Porquanto, pela difusão cutânea, o corpo espiritual, através de sua extrema porosidade, nutre-se de produtos sutilizados ou sínteses químio-eletromagnéticas auridas no reservatório da natureza e no intercâmbio de raios vitalizantes e reconstituintes do amor com que os seres se sustentam entre si. Essa alimentação psíquica, por intermédio das projeções magnéticas trocadas entre aqueles que se amam, é muito mais importante que o nutricionista do mundo possa imaginar. De vez que por ela se origina a ideal euforia orgânica e mental da personalidade. É o que dizia Jesus. Nem só de pão vive o homem. Então, o Elker, quando for prescrever... Vai lá, meu irmão. Vai com Deus. Quando for prescrever os seus programas de reeducação alimentar, receite amor em doses abundantes, de manhã, de tarde, de noite e de madrugada, se for possível, né? Então, o homem precisa dessa alimentação. A desarmonia espiritual pode provocar fortes impressões no mundo íntimo do desencarnado, produzindo ações reflexas e somatizações penosas. A desarmonia pode provocar muitas dificuldades no corpo espiritual. O corpo é o instrumento da dor. Se não é a causa primeira desta, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que dela conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. De fato, nem o frio nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma. A alma não pode congelar-se, nem pode queimar-se. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal, embora não seja exclusivamente moral, como o remorso, já que ele não se queixa de frio e calor. Também não sofre mais no inverno do que no verão. Logo, a dor que sentem não é uma dor física, propriamente dita. É um vago sentimento íntimo, que o próprio espírito nem sempre a compreende bem. Ou seja, é uma sensação íntima. É como se fosse um frio, é como se fosse um calor. Mas não é físico. É uma lembrança do nosso espírito, que o espírito não sabe precisar exatamente como acontece. Né? Enquanto o espírito não completa o ciclo de reencarnações que lhe está destinado em determinado planeta, decorrente de sua necessidade de progresso, ele é considerado um espírito errante e se encontra no estado de erraticidade. Assim, no período existente entre uma encarnação e outra, o espírito pode viver em diferentes locais a fim de desenvolver novos aprendizados e experiências. O estado de erraticidade cessa quando o espírito atinge o grau de perfeição moral, tornando-se espírito puro. A gente ainda vai demorar uma coisinha para chegar nessa condição, né? Nessa situação, ele não é mais considerado errante, pois não precisa reencarnar, a não ser que queira, visto que chegou à perfeição, né? Se ele quiser ser um missionário, fique à vontade, é isso? A duração da erraticidade é extremamente variável, sendo mais ou menos prolongada conforme o nível evolutivo de cada espírito. Sabe-se, porém, que quanto mais imperfeito é o espírito, mais vezes ele retorna à vida corporal. Não há, propriamente falando, um limite extremo estabelecido para o estado errante, que pode prolongar-se por muito tempo,
mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito encontra sempre a oportunidade de recomeçar uma existência que sirva à purificação das suas existências anteriores. Vemos, então, que a desencarnação não opera mudanças bruscas, razão por que em forma Emmanuel. Nas esferas mais próximas do planeta, as almas desencarnadas conservam as características que lhes eram mais agradáveis na atividade da existência material. É aquilo que a gente comentava. Não há choques, não há transições milagrosas. Nas esferas mais próximas do planeta, as almas desencarnadas conservam as características que lhes são mais agradáveis nas atividades da existência material. A gente continua a ser o que a gente era. A gente não vai mudar, a gente não vai ter essa transição milagrosa da noite para o dia. A gente continua sendo o que a gente é, né? A organização social dos desencarnados. As relações de simpatia apresentam a base da organização social no além-túmulo. As relações de simpatia são a base das organizações sociais no além-túmulo. A simpatia que atrai um espírito para outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Os espíritos desencarnados se evitam ou se aproximam, segundo a analogia ou a antipatia de seus pensamentos, de seus sentimentos, tal como cresce entre vós. É todo mundo, do qual o vosso é um pálido reflexo. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos, unidos pelos laços de simpatia e pelos fins que visam. Os bons, pelo desejo de fazerem o bem. Os maus, pelo de fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem, entre eles, seres semelhantes a eles. Ou seja, a gente se agrupa conforme os pensamentos que a gente nutre, né? Acho que abriu alguma força por aí, né? Diga aí. Nessa condição, pode vir assim, a núcleo familiar, só com aquele grupo de mal, ou só com o grupo. Aí é na matéria, né? Sim. Pode. Aí são os agrupamentos das reencarnações. Aqui é a vida no mundo espiritual. Mas na carne, pode ter espíritos vinculados que formam uma família espiritual que caminha, que reencarna junto. E no meio daquela família, pode vir um ou outro que vem para aprender, que vem para assimilar determinados conceitos, que é como se fosse uma ovelha negra. Que nos cantos ele fulano é uma ovelha negra, é diferente dos demais. Porque é uma alma que não está acostumada a caminhar com aquela família. E aquela família acolhe aquele neófito para poder dar uma oportunidade a ele a conviver. E por alguma razão, eles devem ter algum pendor nas suas existências. Alguém feriu alguém em algum momento e estão ali reconciliando-se, né? Entendeste? Diga aí. Pois não. Tipo assim, eu conheço. Uma família, né? Onde o pai morreu para a avó, a mãe que tem um filho. Todos alcoólatras. Isso é uma opção que pode vir assim. Vamos fazer uma participação na questão da matéria, aqui ou não. Eu sei que assim, dentro da ciência, comportamentalmente, né, você pensa, psiquicamente, eu tenho que ter outra explicação. Isso eu já compreendo, certo? Tem um estudo para isso, né, comportamental. Mas espiritualmente, tem alguma influência ou não? Todos virem ao qual? Veja, não tem. A vida da matéria e a vida do espírito, elas são muito interrelacionadas, né? A gente é a resultante do que a gente já construiu.
Então, se eu tenho uma tendência, uma aptidão ao alcoolismo, ou eu construí agora, ou por certo eu já venho nutrindo isso há algumas existências. E se aquele agrupamento familiar também tem, ele também tem caminhando junto há muito tempo. Mas ele não reencarnou para continuar do mesmo jeito. Ele reencarnou para vencer aquelas dificuldades. A gente não pode colocar a culpa nos espíritos. É como os espíritos dizem, não sou eu que quero, eles é que me chamam. Muitas vezes o espírito não quer, mas eles chamam. Porque a gente não pode terceirizar uma responsabilidade. A vontade de beber, muitas vezes, é dele. Mas ele é que atrai outras almas que não têm mais corpo. Né? Quem tem que vencer é ele. Ele é que tem que vencer essa tendência que o impulsiona a esse vício. Né? Agora, se o pai, a mãe, o filho, acaba criando uma tendência comportamental de um agrupamento familiar, que, por certo, reencarnou junto para vencer junto. E aí, não venceu. Aí começa de novo, né? Agora, até onde começa um e termina outro, é muito difícil você precisar. Né? Pode tudo, né? Aí, venceu. Você não conseguiu, né? Importa considerar que, em razão das próprias condições evolutivas, sobretudo as de ordem moral, os espíritos não têm acesso livre a diferentes regiões do plano espiritual. Os bons vão a toda parte, e assim deve ser para que possam exercer influência sobre os maus. Mas as regiões habitadas pelos bons são interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que não as perturbem com as suas paixões inferiores. Então, é aquela história. Quem pode o mais, pode o menos, mas o contrário não é verdadeiro. Para se ter uma ideia mais ampla a respeito da sociedade no plano espiritual, é importante fazer a leitura dos 13 livros que compõem a coleção da vida no mundo espiritual, transmitido por André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Então, Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, todos esses livros, Libertação, Sexo e Destino, Entre a Terra e o Céu, todos esses livros compõem uma narrativa de André Luiz do que ele encontrou da vida no mundo espiritual. Então, ele recomenda que a gente estude, né? Boa parte dessas informações que a gente está lendo aqui, estudando aqui, foi tirada de algumas dessas obras, principalmente Evolução em Dois Mundos. A segunda parte do livro Evolução em Dois Mundos é um livro denso, complexo, não é fácil de entender, mas muita coisa da alimentação dos espíritos, a organização social dos espíritos, é tirada dessa segunda parte do livro Evolução em Dois Mundos. Uma das informações mais interessantes é de que a sociedade espiritual está organizada em níveis evolutivos, à semelhança de mundos sutis dentro dos mundos grosseiros, maravilhosas esferas que se interpenetram. Nestas esferas, aglutinam-se verdadeiras cidades e vilajejos, com estilos variados, como acontece na Terra, características de metrópole ou do campo, edificando largos empreendimentos de educação e progresso, em favor de si mesmas e a benefício de outros. Como as organizações sociais refletem o nível evolutivo de seus habitantes, há núcleos populacionais de maior e menor elevação espiritual. Existem locais de purgação e de grande sofrimento, mas em todas essas regiões, os espíritos superiores amparam os que se debatem no sofrimento. Ou seja, existem regiões abissais de muitas dores e sofrimentos, mas essas regiões são visitadas por espíritos iluminados que vão lá resgatar muitas dessas almas. Né? Na esfera seguinte à condição humana, no plano físico, temos o espaço das nações, com as suas comunidades, idiomas, experiências e inclinações, inclusive as organizações religiosas típicas, junto das quais funcionam missionários
da libertação mental, operando com caridade e discrição, para que as ideias renovadoras se expandam sem dilaceração e sem choque. Ou seja, é todo um tecido social que se organiza, formando comunidades que se aproximam pela afinidade, pendores das ideias e dos propósitos. Né? É toda uma organização que se organiza, toda uma sociedade que se organiza em diversos planos que se interpenetram, de acordo com a densidade fluídica do perispírito e da condição moral dos espíritos que são capazes de habitar. Informa André Luiz que cerca de 2/3 da população existente no plano espiritual permanecem ligados, desse ou daquele modo, aos núcleos terrenos. 2/3 dos espíritos que estão no mundo espiritual permanecem ligados à crosta. Né? Assim, encontramos comunidades sociais localizadas muito próximas à crosta terrestre, abaixo desta, nas depressões, gargantas, despenhadeiros, vales, cavernas e seus arredores, genericamente denominadas regiões abissais, abismais, abismos ou de trevas. Chamamos trevas as regiões mais inferiores que conhecemos, opina André Luiz. São espíritos que, preferindo caminhar às escuras, pela preocupação egoística de que os absorve, costumam cair em precipícios, estacionando no fundo do abismo por tempo indeterminado. Então, habitam regiões abismais, na crosta, para dentro da Terra, afastada da luz solar. Né? A aparência desses espíritos causa consternação e medo, pois apresentam expressões desagradáveis estampadas em suas fisionomias. A gente vê isso nas nossas reuniões, né? Que lhes deformam as feições. Muitos se assemelham a perigosos gênios da sombra e do mal, personificando figuras diabólicas e assediando indistintamente as obras edificantes dos mensageiros do Pai. A partir da superfície terrestre, localiza-se um umbral, uma vasta e heterogênea região. Os habitantes do umbral mantêm-se fortemente vinculados aos encarnados, acompanham-nos de perto, imiscuindo-se nas suas vidas e atividades. O umbral funciona, portanto, como uma região destinada ao esgotamento de resíduos mentais. É uma região de esgotamento de resíduos mentais, onde a gente vai expurgar o nosso psiquismo materializado, viciado, doentio, que muitas vezes a gente carrega. Então, umbral é essa região onde a gente esgota essas viciações mentais que a gente carrega para poder se libertar e ascender a regiões mais sutis e mais elevadas, onde a gente possa habitar e conviver. É uma espécie de zona purgatória, onde se queima a prestações, o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. Umbral é região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Concentra-se aí tudo o que não tem finalidade para a vida superior. Há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes que não são suficientemente perversas para serem conduzidas a colônias de reparação mais dolorosa, nem bastante nobres para serem enviadas a planos de elevação. Representam fileiras de habitantes do umbral, companheiros imediatos dos homens encarnados, separados deles apenas por leis vibratórias, vibratória do perispírito que a gente carrega. Não é de estranhar, portanto, que semelhantes lugares se caracterizem por grandes perturbações. Lá vivem, agrupam-se os revoltados de toda espécie, formam igualmente núcleos invisíveis de notável poder pela concentração das tendências e desejos gerais. É zona de verdugos e vítimas,
de exploradores e explorados. A zona inferior a que nos referimos é qual a casa onde não há pão. Todos gritam e ninguém tem razão. Então, esta é a região que a gente chama e conhece como umbral, né? Acima do umbral, situada em uma região fronteiriça de transição para os planos superiores, encontram cidades ou colônias de transição, como o nosso lar, comunidade onde o espírito André Luiz passou a viver após a sua última encarnação. Outra colônia de transição conhecida é Alvorada Nova. Nessa comunidade, o sofrimento ainda se faz presente, mas os seus habitantes de evolução mediana são mais esclarecidos. Essas cidades desenvolvem atividades gerais, comuns às demais, que se lhe assemelham, e específicas de acordo com a necessidade ou interesse dos seus dirigentes. Acima das colônias de transição, localizam-se as comunidades superiores, habitadas por espíritos muito mais esclarecidos, totalmente devotados ao bem e ao progresso humano. Para nós, espíritos imperfeitos, tais localidades representam o próprio paraíso, exprimem diferentes graus de purificação e, por conseguinte, de felicidade. Como exemplo de colônias superiores, citamos a denominada Plano dos Imortais, citada no livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Então, imaginemos a Terra como uma cebola, formada de diversas camadas, onde as camadas mais internas são as camadas mais densas, onde habitam os espíritos mais densos, com os seus perispíritos mais materializados. E as camadas superiores, a crosta da Terra, a umbral, as colônias de transições e as colônias superiores, elas variam de acordo com a densidade específica do perispírito dos espíritos que habitam. Então, são diversos planos dentro de um plano, habitado por diversos espíritos, conforme a capacidade evolutiva dos diversos espíritos que habitam a crosta da Terra. E que pululam, digamos assim, e que se encontram presos ao psiquismo da Terra, que, segundo dizem, é em torno de 30 bilhões de espíritos que povoam todas essas regiões nessas diversas camadas, né? Os habitantes das esferas superiores vivem muito acima de nossas noções de forma, em condições inapreciáveis à nossa atual conceituação de vida. Já perderam todo o contato direto com a crosta terrestre e só poderia fazer-se sentir por lá através de enviados e missionários de grande poder. Estão muito desmaterializados. São espíritos muito próximos da condição de pureza dos espíritos, né? As esferas ou regiões espirituais ainda permanecem invisíveis à maioria dos encarnados. É aquilo que a gente estava falando. A despeito de ambos os planos, o físico e o espiritual, se interpenetrarem. Segundo Emmanuel, se a criatura humana é incapaz de perceber o plano de vida material, é que o seu sensório está habilitado somente a certas percepções, sem que lhe seja possível, por enquanto, ultrapassar a janela estreita dos 5 sentidos. Então, se a criatura humana é incapaz de perceber o plano de vida imaterial, a gente não é capaz de perceber a vida imaterial. É que o nosso sensório está habilitado somente a certas percepções. Os nossos equipamentos estão regulados, parametrizados, de acordo com certas percepções, sem que nos seja possível, por enquanto, ultrapassar a janela estreita dos 5 sentidos. Então, meus irmãos, a gente estudou nessa manhã de hoje essas camadas do mundo espiritual, que a gente entende que tem a crosta, o núcleo externo, o manto, a crosta terrestre, o umbral grosso, o umbral médio, as colônias espirituais,
a arte em geral, o cultural, o amor fraterno universal, diretrizes do planeta e a bóveda estelar. São 7 camadas que compõem essa casca do nosso planeta Terra. E a gente tem que entender que tudo isso está relacionado ao nosso grau de evolução dos nossos espíritos, né? Então, há muitas moradas na casa do Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Então, que a gente possa compreender essa realidade do mundo espiritual que nos cerca e entender definitivamente que se ainda não conseguimos captar, é porque ainda nos faltam sentidos de percepção para a gente compreender. Mas existe, e que a gente possa fazer no mundo material, no mundo físico em que a gente habita, já uma experiência do mundo espiritual que a gente herdará, né? Então, que a gente vá se desmaterializando, a gente vai compreendendo a necessidade de viver ainda na matéria as coisas do espírito, se alimentando do amor, que é o alimento das almas, né? Que Jesus nos abençoe. Obrigado pela manhã de hoje e que possamos seguir compreendendo cada vez mais essas lições tão grandiosas que os espíritos nos esforçam para nos passar da melhor maneira.